Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads. Eu sou o Daniel Rosa, é um grande prazer dividir essa tarde aqui com vocês. Hoje em horário novo, né? A gente está aqui às 17 horas. Muita gente pediu, poxa, eu não estou conseguindo assistir, estou ali nas reuniões intermináveis, né? Nas videoconferências e tal. Então a gente mudou agora para as 17 horas para ter mais espaço aí. O pessoal pediu para a gente mudar de horário. Então já deixa o seu like no nosso canal, se inscreve no canal Live Ads, que tem muita informação legal para vocês. O bate-papo de hoje é bem importante sobre essa retomada, né? A gente vai falar hoje sobre Predictable Revenue, né? É uma cultura, uma metodologia que veio de fora, né? Americana, que traz bastante esse tema das vendas, né? Como transformar suas vendas em uma máquina de negócios. Então, uma pauta bem importante para a gente, assim, trazer para vocês, para explicar um pouco mais quais são as opções de ferramentas, né? A gente está usando cada hora uma ferramenta para conexão, então tem muitas plataformas disponíveis para a gente trabalhar e a gente vai falar um pouco disso sobre venda previsível. Então vamos lá, para explicar um pouco mais sobre o tema, a gente tem como convidados aqui o André Vasconcelos, que é partner da Dynit, né? Desenvolvedor da metodologia Venda Previsível aqui para o Brasil, Cláudio Santos, CEO da Hands, o Elcio, que é CSO, da Hands, Cláudio Santos, o Elcio Santos, que é cofundador e CEO da Always On Digital, e a Nicole, que é nossa editora-chefe do Ed News. Sejam bem-vindos, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É isso aí. Bom, pessoal, boa tarde a todos. E, André, vou começar com você, então. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, explicasse um pouco para a gente aí seu conhecimento nessa área do CRM e tudo mais, que depois a gente vai se aprofundar mais sobre o tema, mas fala um pouco da sua carreira para a gente. Tá bom, super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vai ser legal compartilhar aí com vocês. Eu tenho meu histórico de profissional, eu tenho mais de 30 anos de carreira em marketing. Comecei no mercado financeiro, comecei com meios de pagamento, trabalhei com Credit Card, Citibank, Bank Boston, aí em outra encarnação, em mundo pré-digital. Migrei depois para mídia, fui da Folha de São Paulo, fui diretor de marketing do UOL. Nos últimos anos, minha última experiência profissional no mercado corporativo foi na Reed Exhibitions, né, fazendo uma transformação digital da empresa, do mercado de eventos para o mundo mais digital, e mais recentemente, estou aí há 4 anos com a minha consultoria e agora como partner da Dynit e buscando trazer essa metodologia. Eu fui aprendendo essa metodologia com o tempo, nessa adequação à necessidade que as empresas começaram a ter de buscar, né, modelos novos de venda. O que a gente vem acompanhando, e acho que isso é muito significativo nos últimos anos, é como os modelos de venda foram mudando, a venda corporativa, na realidade a venda de uma maneira geral, ela vem mudando, o consumidor tem muito mais o poder, seja esse consumidor um B2B ou B2C, mas ele tem muito mais o poder de decisão no processo de vendas, né, o controle no processo de vendas. Você hoje num processo de venda de valor grande, um processo que você tem um tempo de decisão mais longo, você tem múltiplos interlocutores, seja ele numa empresa, seja para um produto de maior valor agregado, seja, por exemplo, um veículo, um imóvel, você tem múltiplos interlocutores, e o consumidor, aquela pessoa que está do outro lado tomando a decisão de compra, ela já vem com muito mais informação do que ela vinha antes. Então, o perfil do vendedor, o processo de venda tem que ser completamente diferente. E a gente vem se aprofundando nesse Muito modelo bom, André. do Vamos lá, deixa eu dar um giro aqui. Eu gostaria que Tá bom. o Cláudio se apresentasse também. Claudinho, fala um pouco para a gente você, especialista na área de vendas. A gente vai falar bastante, vai se aprofundar, André, mas da área sobre as dores, né? E o Cláudio conhece bem isso, bater a meta, como é que é a parte de vendas, o pipe. E é o dia a dia da nossa turma, né? Dos veículos, dos publishers, né? Quais são os desafios? Então fala um pouco pra gente, Claudinho, do seu histórico, e a gente vai avançar sobre o tema. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Nicole do Ed News, Daniel, é um prazer enorme estar aqui.
principalmente com um tema, o tema que é a minha vida, né? A minha vida está toda baseada em área comercial e também numa área comercial específica, que é a área do nosso negócio de comunicação. Eu sempre trabalhei em veículos de comunicação e, por incrível que pareça, comecei com 15 anos numa função que hoje nem existe mais nas empresas, que é office boy do jornal Diário da Noite, lá dos Diários Associados. Então, eu estou aí já com uma trajetória em veículo de comunicação muito grande, passando pela Editora Abril, depois da Abril fui para a Globosat, lá no início, implantar a TV por assinatura no Brasil, e depois passei por mídia impressa, jornais, televisões, e hoje sou sócio da Hands, uma empresa de marketing, mídia e dados digitais capturados e ativados via mobile. Muito bom, seja bem-vindo, Claudinho. E Elcio, conta um pouco pra gente então, você é o especialista de dados que vai trazer muitas informações aqui para esse bate-papo também, para a gente complementar esse assunto, quão importante a gente entender sobre os dados. Fala um pouquinho da sua carreira, da sua história pra gente, pessoal que está assistindo. Pois é, Dani, eu acho que assim, tanto quanto o André e o Claudinho, primeiro é um grande prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite. E eu sempre também estive envolvido com a área de vendas, negócios, metas, e de uns tempos para cá, faz uns 15 anos no mínimo, eu estou envolvido com comunicação digital. E não só a comunicação, como o processo de vendas e relacionamento, ele se digitalizou, ele se transformou. Aquele processo ou aquela imagem do vendedor pastinha, que ia tirar pedidos lá na ponta, tanto aquele que vai vender bebidas no restaurante, quanto aquele que vai fazer, principalmente aquele que vai fazer uma venda consultiva lá na ponta, esse negócio acabou. Então, a digitalização dos processos, ela entrou também fortemente no processo de vendas. E quando a gente fala de vendas preditivas, esse modelo, o digital, ele traz isso tudo. Eu acho que eu vou falar menos da minha experiência propriamente dita, e vou, acho que, mostrar alguns cases de coisas que a gente vem vivendo e o tamanho que esse digital se transformou hoje. Hoje é inevitável que os processos de vendas aconteçam através de plataformas digitais, de formas diferentes de se vender. Novamente, aquele modelo de ficar simplesmente fazendo cold call, it's gone, já era, morreu. Agora, isso também acontece, mas ele acontece de maneira muito mais preditiva, de maneira muito mais assertiva. Quando você liga para o camarada, é porque ele já está absolutamente aquecido para receber aquela call, aquela informação. E é sobre isso que a gente vai falar, de uma retomada de maneira mais inteligente. Só queria falar então, e também nossa editora-chefe, seja bem-vinda, Nicole, a nossa estreia aqui na live. E queria que você comentasse então dessa transformação do AdNews, tudo que a gente está passando, esse novo momento, o momento AdSales também dessa plataforma. Fala um pouco pra gente, seja bem-vinda. Oi, gente, é um prazer estar aqui. A gente começou esse ano transformando o AdNews, né? Desde o começo a gente já estava com a mudança no site, trazendo a live, né? Então a gente está com esse pontapé inicial diferente para o site e tanto para as redes sociais. E agora a gente entrou com esse AdSales, que a gente está trazendo também uma oportunidade para as marcas, né, aparecerem e também construírem com as pessoas e com a gente um contexto de evolução. E a gente consegue trazer isso no storytelling, a gente constrói isso em todo o conteúdo que a gente vem fazendo. Então, o AdNews, com toda a história que tem, a gente está iniciando um novo processo diferente, então isso é uma ótima oportunidade para a gente. E é uma mudança, a gente está transformando também o mercado e a gente mesmo. Muito bom, sejam bem-vindos. Então é isso aí, André, vamos falar um pouco então, começar por você. Eu queria perguntar sobre esses novos modelos de vendas, né? Então acho que eu queria, parece óbvio para quem está no dia a dia ali, no CRM e tal, mas a gente vê muita gente ainda
não sabe qual ferramenta escolher, né? Até o Elcio participou de uma outra live aqui com a gente, com o Anderson Paiva, da Easy Invest, e ele falou, pô, meu maior desafio é saber qual a ferramenta que eu tenho que espetar para colocar a coisa para funcionar, porque muitas vezes uma ferramenta não conversa com a outra, né? Ou saber entender disso. Fala um pouco, desvenda um pouco desse modelo, dessa metodologia para a gente, André. Vamos lá. Bom, eu costumo dizer que aí como consultor, né, já há algum tempo, eu sou meio agnóstico em relação a qual ferramenta a gente tem que usar, mas o importante é de pensar o que a gente quer no final, qual que é o grande objetivo que a gente tem. E eu acho que a base de tudo, eu acho que o Elcio até pode falar mais, acho que é como você trata essa sua base de dados desde o começo, né? Qual é a origem? A origem das coisas sempre vai acontecer numa formatação de dados. E o que a gente foi percebendo, né, que esse modelo da receita previsível, né, que já é um modelo que já vem sendo utilizado, e a gente começou, acho que o grande pulo do gato, quando a gente começou a implementar aqui no Brasil em alguns segmentos, e a gente achou no Ad Sales um fit muito grande no mercado de comunicação, é que você tem já na largada a questão do storytelling, o lado do meio de comunicação, como é que você pluga a sua mídia, como é que você pluga a sua conversa, como é que você pluga essa conexão com o seu cliente. A maior parte dos veículos de comunicação, as próprias agências, as ferramentas digitais, elas já têm algum público cativo, já consegue fazer a sua própria comunicação, mas como é que ela consegue transformar essa comunicação em algo relevante que vai acompanhar esse comprador durante o funil de vendas. Então, acho que o grande pulo do gato que a gente consegue visualizar, e a gente percebeu esse fit com o mercado, é que a gente consegue colocar, de um lado, a comunicação, as ferramentas de mídia, a contação de histórias, o storytelling, e como é que você leva esse cliente por dentro de um funil de vendas. E aí você vai plugando ferramentas de automação, ferramentas de CRM, para levar esse cara até o final e fazendo o que a gente chama do funil em Y, né? Você traz o cara por inbound, faz o outbound com ele, né? Em ferramentas de outbound, e você, no fim das contas, transborda de um para o outro. Esse cliente percebe que você tem uma história, uma conexão com ele até o final do processo de venda. Muito legal. Agora, Elcio, você está mais acostumado a trabalhar com cliente final, né? O B2C, né? No sentido de montar toda a régua, fazer o CRM, essa integração de todos os pontos de relacionamento do cliente, né? Você monta esse modelo. Agora, como é que você olha para esse desafio para o mercado publicitário, para o B2C, né? Seja para veículos, né? Plataformas, ferramentas, esse relacionamento com essa base de dados? Como é que você olha esse modelo Ad Sales? Corroborando com o que o André acabou de dizer, um recente estudo da Salesforce diz que, em média, as empresas têm, os heads de marketing, eles têm, em média, 13 plataformas para administrar. Eu só estou falando do ponto de vista de marketing. Agora, imagine uma empresa como um todo, a quantidade de sistemas legados que ela tem, com informações completamente diferentes, de pontos de contato diferentes. Hoje, o consumidor, como todo mundo já sabe, ele é multicanal. No entanto, quando a gente começa a olhar quanto das empresas já são efetivamente multicanal, quanto as empresas estão realmente direcionando os seus esforços para esse tipo de avaliação. Então, há uma mudança muito grande no sentido de eu sou multicanal, minhas ações devem estar direcionadas para lá, porque o volume de dados gerados hoje, ele é muito grande e é uma dificuldade cada vez maior. Eu estava conversando com um amigo hoje durante o almoço, e imagine, eu em casa eu tenho um assistente de voz, eu tenho um smartphone, eu tenho a Smart TV, eu tenho um computador, eu tenho um tablet, eu tenho um celular, eu tenho 6 fontes de dados diferentes que se multiplicam a cada segundo. Agora imagine para uma empresa que está observando o meu comportamento, eu sou um consumidor, que gero informação de todos os lados. Como é organizar, receber essas informações, conseguir fazer todo tipo de manipulação no bom sentido e gerar uma ação em tempo real. Eu tive falando recentemente com uma dessas empresas de aplicativos e ela disse: o grande problema que nós temos hoje é que nós não conseguimos processar em tempo real
todas as informações que nós temos e gerar uma ação totalmente tailor-made ou uma ação totalmente desenhada para o usuário lá dentro do carro, no momento em que ele está numa viagem. Então, organizar esses dados é fundamental. Como são muitos dados, Dani, a gente tem sempre o desafio de, como a Ozon costuma dizer, de descomplicar. O mundo de dados, ele não é fácil, mas a gente pode descomplicar na medida do possível. É quase um MVP de dados. Qual é a maneira mais fácil possível para você descomplicar o seu projeto de dados? E a melhor maneira para se fazer isso é você entender o que você quer, quais são ali sua curva ABC de dados que você precisa utilizar para gerar ações mais rápidas e rentáveis possíveis, porque uma das questões mais complicadas para se administrar dentro das empresas é a ansiedade da empresa em ver esses dados trabalhando, em ver esses dados gerarem resultados. Porque a parte mais complexa disso é quase que a geração, é o bloco de fundação. Eu falei isso de uma outra vez, é como você com casa que você já colocou um caminhão de dinheiro para fazer o bloco de fundação, então você colocou cimento, colocou pedra, colocou areia, colocou ferro, colocou madeira, foi um monte de dinheiro e você não viu ainda a casa subir. Mas é fundamental que isso aconteça. A gente vai falar aqui ao longo dessa live de CRM, vamos falar aqui de como essas informações precisam chegar diretamente no usuário final de maneira customizada. Se esses dados não estiverem organizados, a informação que vai chegar no cliente também é ruim, porque as ferramentas de automação, que é uma das coisas que a venda previsível pretende fazer, ela automatiza aquilo que chega para ela, e a gente sabe que lixo entra, lixo sai. Se a gente não cuidar dessas informações, o que vai chegar para o cliente é muito ruim. E a gente sabe que aqui, de acordo com dados do mercado, os clientes estão dispostos, já falando aí da retomada, a pagar até 18% mais por uma experiência bacana. Então, entregar algo relevante para o cliente lá na ponta vai fazer com que ele pague mais. No momento em que o cliente desapareceu, teve um grande problema, o consumidor agora foi para dentro de casa, está todo mundo comprando online, que tal vender menos, mas vender por um valor agregado maior? Eu acho que é uma grande saída no momento de retomada. Então, cuidar dos dados, cuidar dos seus clientes é muito importante, Dani. Muito bom, muito bom. Agora, Claudinho, na parte, você, né, especialista, conhece muito o mercado, né, tanto os veículos, as agências. Como é que a venda previsível pode trazer, conciliar essa ajuda, né, trazer uma ajuda, acelerar o processo de vendas para os veículos e para as agências? A gente sabe disso, dessa experiência do cliente final. E também o faturamento, então caiu o consumo e também caiu o consumo dos veículos, né? O mercado passa um momento difícil, né? Como é que você olha essa possibilidade de ferramentas acelerarem esse processo? Então, Dani, para mim, aplicar a tese predictable revenue das vendas previsíveis do Aaron Ross para a venda B2B, que em suma é o faturamento que gera das ações de marketing de marcas junto aos publishers, veículos de comunicação, é um desafio que ele se coloca aos gestores comerciais dos veículos, porque nós estamos na fase em que a intuição da venda, principalmente a venda de mídia, que eu sempre defini como uma venda complexa, por ter vários níveis de interlocução e decisão, de uma coisa não muito mensurável. Ela veio de uma venda intuitiva e com uma mensuração frágil, né? A gente tem os institutos de pesquisas no Brasil, nós somos pioneiros em várias ferramentas de mídia, a mídia brasileira é respeitada internacionalmente na sua área de planejamento e mensuração de dados, mas a saída da intuição para precisão, passando por entrega e por mensuração, é um processo que ele tem que ser automatizado, mas ele também tem que ser minerado, esses dados colhidos, tá?
eu concordo muito que onde entra lixo, sai lixo. Então, se você tem uma base de dados em que você não minera, que você não trata e que você não cuida, você vai ter um monte de dados que não vai te servir para grandes coisas. A geração de receita vinda de vários pontos de inbound, de vários pontos do marketing, e principalmente o marketing publicitário, no caso dos publishers, você tem leads vindo de sites, de veículos, de lives, de propriedades dos veículos, você tem de ações em veículos dedicados a esse público de marketing, como o Ed News, por exemplo, e você tem ações de marketing direto, tipo e-mail marketing, e isso tudo tem que ser da boca do funil ao meio do funil tratado para que tenha um bom nível de conversão. Isso, essa tese das vendas previsíveis, de cold calling 2.0, do inbound, outbound, nós estamos aplicando na Rendes. Nós temos até uma plataforma de conhecimento que nós usamos para inbound, que é o Morse. Recomendo a todos entrarem, que é onde nós tratamos do mundo de dados, do mundo de mobile, do mundo de tecnologia, do mundo digital, e fazemos isso de uma forma que uma empresa como a Rendes, que é uma empresa de tecnologia, ativação mobile e digital, tenha também uma plataforma de distribuir conhecimento e conteúdo para gerar esse inbound. Então é isso, eu sou muito fã dessa inovação e dessa coisa da receita gerada por dados e por entregas e por mensuração de valor mesmo. Muito legal. Agora, Nicole, você está liderando essa parte de produção do conteúdo, né? Então, como é que é esse desafio para construir um storytelling para B2B, né? Então, produção de um conteúdo, seja um e-book, seja um conteúdo onde ele é relevante para aquela base, né? Para os media buyers. E como que você tem feito esse trabalho e como tem sido as mensurações desse trabalho? Fala um pouco para a gente sobre esse seu trabalho do storytelling, do branded content no Ad Sales. Sim, com certeza. A gente tem trabalhado sempre falando das marcas, mas a gente está lidando com com a audiência, né? Falando com o pessoal que é envolvido. Então, é uma conversa, é um estudo que a gente faz em cima da marca que a gente vai lidar e em quem vai ler. Então, o storytelling é uma coisa meio complexa, porque normalmente o cliente sempre quer falar alguma coisa muito específica de um assunto muito complexo, que às vezes não vai chegar direito no nosso leitor ou na nossa audiência de uma maneira que ele quer. Então, a gente tem que construir sempre o envolvimento em um conteúdo que vai ser distribuído em todas as nossas etapas. Então, desde o e-mail marketing até um texto, até um vídeo, você vai construir o seu conteúdo e distribuir em cada parte que ele vai ser consumido e assimilado para ele entender aquilo que ele vai gerar, se ele vai gerar um lead, se ele vai gerar uma venda, se ele vai gerar um download de e-book, se ele vai gerar uma ligação. Então, você tem que ir lidando com a audiência aos poucos, porque não adianta a pessoa aparecer uma vez em algum lugar que o cliente não vai dar tanta atenção, ele tem que aparecer aos poucos em vários lugares, que ele vai assimilando quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela sabe. Então a gente constrói uma história que vai envolvendo sempre alguém que está contando alguma coisa, uma informação importante daquela marca. Então isso é uma construção que envolve muitas pessoas e também que envolve a marca. Sempre a gente está conversando com a marca o tempo todo, a gente liga, a gente manda e-mail, a gente troca o cronograma para poder ter essa conversa dinâmica e poder construir uma história que seja concisa tanto para a marca quanto para a audiência. Muito legal. Agora, André, a gente vive a parte da cultura também, né? Porque tá aí, né, momento da pandemia, toda a dificuldade de todos os mercados, tem mercados que aceleraram mais, outros
reduziram. Mas como é que é a parte da cultura? Porque é uma plataforma que ela muda o modelo de trabalho, né? Porque de certa forma tem um modelo ali que já existe, que ele é vencedor, que é aquela coisa do relacionamento, né? Sair, visitar, almoço, fazer todo aquele processo do relacionamento, do network, mas hoje a gente está limitado. Como que você tem visto isso nas empresas, principalmente dos líderes, essa quebra e a oportunidade para dar espaço para o novo? Como é que está sendo isso? É realmente uma mudança muito forte, né? Quando a gente fala das mudanças provocadas pela pandemia, na realidade a gente já vinha numa toada de grandes mudanças que estavam acontecendo, e cada vez de maneiras mais aceleradas, e parece que nesse momento de pandemia a gente teve que acelerar muito aquilo que, né, culturalmente dentro das empresas, ou a gente estava por preguiça ou por algum tipo de limitação, se privando de fazer. E o que a gente está percebendo agora é só que as empresas perceberam, né, estão se dando conta de alguns modelos que precisam ser totalmente renovados, que elas ainda continuavam rodando no modelo anterior, mas precisam agora urgentemente renovar esse modelo, né? Para você ter uma ideia, uma coisa que a gente observa muito, e aí estamos falando muito de veículos de comunicação, estou falando muito também no mercado de live marketing, de eventos, né? Você sempre tem um grupo de clientes mais fiéis, que são o topo da tua pirâmide de receita, que são os clientes que sempre estão recorrentes, que estão ali, que o vendedor, que o líder de vendas, ele consegue se relacionar com muita facilidade, e ele responde por uma parte das vendas, mas grande parte das vendas dessas empresas, elas exigem um refresh, exigem uma entrada, um funil novo o tempo todo, e aí que as grandes empresas perceberam a limitação do modelo delas, e é onde o processo de vendas previsíveis ajuda, porque ele é muito efetivo, não só para você renovar a tua base de clientes, mas como também para renovar, para você buscar outros mercados, ou lançar novos produtos, ou se tentar posicionar produtos anteriores em mercados novos. Mas se você está precisando fazer você tem uma nova base, um novo produto, um novo mercado que você quer atingir, ele é muito eficiente, porque você consegue de uma maneira muito rápida testar esse mercado, testar, né? Como o Elcio falou, né? Tem um MVP aí desse produto, desse mercado, da tua própria proposta de valor. Você consegue, usando dados, o storytelling, jogando esse cara dentro do funil e usando as ferramentas de automação e outbound como uma forma de testar o mercado, você consegue rapidamente ter um retorno, se esse teu produto está funcionando, se esse mercado responde bem, e ir ampliando a tua oferta de uma maneira mais rápida. E o que a gente percebe existe uma necessidade maior, as empresas estão mais abertas a testar, estão se interessando por testar novos modelos e ouvir o que tem de novo no mercado, e aí é onde a gente está conseguindo entrar e encaixar bastante esse discurso das vendas previsíveis, e a gente está percebendo esse retorno muito positivo. Muito legal. Dani, deixa eu completar um pouco Manda ver. o raciocínio do André, e eu quero só calçar o que ele disse com números, cara. A gente está falando realmente de uma mudança cultural muito grande. A gente nos Estados Unidos, a partir desse ano, a previsão era de que 44,9% dos investimentos, que já seria o maior investimento em comunicação lá, já seria digital. Já é uma mudança muito grande no comportamento do usuário. E através desse comportamento de mudança para o digital, você consegue saber muita coisa. É assustador, mas em real dá aproximadamente 1,5 trilhão de investimento em mídia. É dinheiro só digital. É dinheiro pra caramba. Outra coisa importante, o mercado de dados esse ano está previsto para 26 bilhões de dólares. Só a troca, a compra de informações. Então, olha como esse mercado aí de vendas previsíveis, ele é importante. Quando a gente fala disso, a multiplicidade de acessos, ela mudou e se tornou mais complexa e menos segura. Também o mercado de segurança para 2022 é um mercado de 170 bilhões de dólares. Tudo isso eu quero dizer que o novo normal, ele traz implicações e ele traz muito dinheiro no bojo de tudo isso. E as empresas que estiverem mais preparadas
vão tomar vantagem, vão sair na frente, vão conseguir nessa crise toda, nessa pandemia, tirar vantagem, porque o que aconteceu é que todo mundo ficou paralisado e agora quem tiver em posse dados, informações, conseguir reagir mais rápido, sai mais rápido da crise. O modelo de vendas previsíveis ele é excepcional, não só no relacionamento com o cliente, mas para acelerar o processo de vendas, o processo de relacionamento das empresas para com seus clientes, porque a quantidade, mais uma vez, de dados gerados, ela é imensa. Agora, a cultura entre você saber o que você tem e você conseguir utilizar isso a favor da empresa, tem um buraco gigantesco. Tem um livro muito interessante chamado The Knowing Doing Gap, que é a diferença entre o que você sabe e o que você faz com o que você sabe. Então, nós vivemos agora um momento com o que eu considero uma grande oportunidade. Eu sou um otimista de plantão, quem me conhece bem sabe disso. É um meio copo cheio, porque todas as pessoas, todas as empresas, na verdade as empresas são gerenciadas por pessoas que conseguirem olhar esse meio copo cheio, vão conseguir saber que quem conseguir usar os dados mais rápidos, entender o seu cliente mais rápido, vai conseguir trazer resultados também mais rápidos. As empresas, Dani, elas 80% das empresas, de acordo com um estudo da Accenture, já estão olhando para estudos em prestação de serviços omnichannel. E aí eu trago aqui uma coisa super importante que depois eu falo lá na frente sobre o tempo de atendimento versus o tempo de experiência. Mas, por exemplo, tem um case super legal de atendimento nas Apos, que aconteceu em 2016, que foi o atendimento mais longo da história, onde o cara levou 10 horas e 43 minutos atendendo um cliente. Obviamente isso é bastante longo, mas é como o cliente quer ser tratado hoje. A gente tem que olhar para o cliente sobre a perspectiva dele, não sobre a nossa perspectiva como empresa. Como é que a gente simplesmente ganha mais? Porque essa é uma jornada de longo prazo. E a gente agora está saindo de uma crise, a gente precisa acelerar, mas a gente já sabe, todas as empresas com as quais eu tenho conversado, este ano é o ano de fazer o que é possível, não aquela meta que todo mundo tinha. Tem empresas que estão indo muito bem, como as empresas de e-commerce. Tem um dado que mostra que o crescimento global de e-commerce hoje está na casa de 28%, então foi um crescimento aí, 2 dígitos bem gordos, mas outras, a maioria das outras indústrias, todas vivem um problema muito sério. A indústria da farmacêutica também está crescendo, obviamente, né? Um momento de pandemia de saúde pública, isso naturalmente cresce, mas todas as outras indústrias, ou a grande maioria delas, estão sofrendo. Então temos uma grande oportunidade nas mãos de utilizar dados, mais uma vez, fundamentados nessas informações que eu tenho trazido aqui para vocês, que são todas Gartner, Accenture, IBM, de que utilizando informações para tomada de decisão, por exemplo, se toma decisão 5 vezes mais rápido, e é o que as empresas precisam hoje, rapidez para tomada de decisão. Muito bom, muito legal, senhor. Agora, voltando um pouco para a cultura, Claudinho, a gente vê isso mesmo, né? Que assim, tem as ferramentas. Até a Patrícia semana passada aqui falou, a Patrícia da Samsung falou, poxa, já todas as plataformas que a gente está utilizando já estavam disponíveis, né? Então ferramenta a gente tem, até a metodologia aqui, acho que tem quase 10 anos já, né? Essa venda previsível. Agora, como que é quebrar essa cultura nos grandes veículos, na indústria da comunicação, né? Como que tem sido isso? Até nas agências também, né? A coisa fica muito, muito do relacionamento. Às vezes ganha-se a conta porque o filho estuda na mesma escola da pessoa da marca, do CMO, e aí cria-se um relacionamento e depois a coisa vai muito nesse sentido do relacionamento. Como é que a gente rompe essa barreira para ir além do network, né? Como que tem sido isso, Claudinho? Como que você olha para essa parte cultural? Então, eu sou um brasileiro nato e defensor das nossas características. Tem muita coisa que a gente coloca no bojo da cultura e ela é cultura mesmo. Ela é cultural dos players e de quem está atuando na linha de frente. Então, é muito difícil hoje prever o novo normal, como que vai se estabelecer essas relações comerciais que sempre
já foram mais, e a cultura está mudando, mais focada na inter-relação, na relação pessoal, para uma relação muito mais focada em resultados e comercial, né? O Elcio falou de olhar o cliente e pensar no problema do cliente. Eu tenho sempre uma frase. Olha, acabou a luz aqui, voltou. Eu tenho uma frase que sempre que eu trago, que a nossa missão é bater meta de cliente e não a nossa. Se a gente conseguir fazer com que o cliente bata a meta, né, a nossa vem a reboque. Eu acho que a gente já está, essa cultura já está sendo mudada, principalmente de uma onda que teve alguns anos atrás, que foi a onda dos alinhamentos internacionais. Então, os caras aqui eram super amigos, mas se a conta na matriz foi decidida de mudar de uma agência para outra, ela ia mudar, e não adiantava muito ter o amigo na escola, com o filho, o cacete, final de semana na praia, que ninguém segura a conta. Então, tem essa onda do alinhamento. A segunda onda agora, o livro o Receitas Previsíveis, tem exatamente 9 anos. Ele foi lançado em 2011. Então, já é uma coisa madura, já tem resultado, a metodologia já tem resultado aplicado e comprovado, principalmente em grandes empresas como o Salesforce, o próprio Google já utilizou essa metodologia que veio de OKR, mas tem umas coisas muito mais voltadas à venda mesmo, que é o cerne desse livro, dessa metodologia, é a automação dos primeiros contatos, ou a mineração desses dados, o tratamento para depois ter os fechamentos. Ele atua muito bem no funil. Então, eu acho que o processo de mudança cultural, ele já não é um cuidado, ele já é vital. Quem não mudar, morre. Muito bom. Agora, Nicole, você na parte da produção do conteúdo, né? Como é que você tem lidado com esse momento da pessoa realmente, a gente fala bastante o lead, o CRM, a base de dados, mas para a pessoa realmente falar, olha, eu vou me cadastrar aqui, quero receber uma informação, você precisa de gerar todo o envolvimento, né? Então, como que tem sido esse desafio de realmente levar uma informação bastante importante para que acelere o negócio de toda a cadeia, né? Porque é o que o Claudio falou agora, poxa, então eu mexo no ponteiro do cliente final, acaba acelerando também no veículo, né? Como é que você tem feito para gerar um conteúdo e para a pessoa se cadastrar para esse media buyer ou gerar esse negócio, para a pessoa realmente se cadastrar e pedir para passar para a segunda etapa? Eu acho que o que começa foi a mudança da cultura mesmo, porque igual antigamente o pessoal era muito focado em entregar alguma coisa rápida e com pouca informação. E aí agora a gente está focado em trazer resultados, eles não são imediatos, não é agora, não é aquele primeiro leitor a primeira pessoa que vai ler, que vai se registrar e vai cadastrar e vai gerar o lead. Não, vai ser aquele que ele vai estar com a gente mais de um tempo, ele vai ter um conteúdo mais aprofundado, a gente vai dar um conteúdo mais específico para essa pessoa, vai ser uma pessoa que vai realmente ter interesse. Então a gente quer essa pessoa, a pessoa que tem um interesse. Não é um leitor que vai vir uma vez, a audiência que vai vir uma vez, a pessoa que bateu um olho sem querer ele tá na página errada. Não, a gente quer uma pessoa que vai trazer a resposta. Então a gente não quer priorizar os conteúdos que são aquelas notícias rápidas, aquelas notícias de release, aquelas coisas que não vão fazer muito sentido para muita gente. A gente quer entregar um conteúdo para uma pessoa específica. Então, isso que vai gerar o lead no final. A gente vai conectar com a pessoa certa. Então, quando você faz um conteúdo para uma marca que você já sabe que ela está lidando, quando você vai falar de dados, quando você vai falar de mídia programática, quando você vai falar desse conteúdo, você sabe com quem você está lidando e você sabe quem vai clicar e quem vai passar para a próxima etapa e quem vai continuar com a gente em outro conteúdo e vai ser a pessoa que vai terminar, que vai ligar, que vai mandar um e-mail, que vai fazer a conexão. Então isso é todo um processo, é o processo do funil, vai ser um monte de gente que vai entrar, mas a gente quer o final, a gente quer a pessoa que realmente vai trazer
aquele lead que vai gerar conexão com o nosso cliente. Muito bom, muito legal, Nicole. Agora, eu queria saber de vocês sobre essa parte da estressar a base, né? A gente queria saber como a gente pode acelerar o negócio, mas até tem na nossa pauta aqui dizendo que a pressa é inimiga da perfeição, né? Como é que a gente faz para cuidar dessa negociação para que ela não se torne frágil, né? Que não seja uma relação frágil. Como é que você vê isso, André, de se criar um modelo e de repente mandar muito spam para essa pessoa e acabar o modelo trabalhando o inverso, né? Poxa, essa marca quer falar comigo o tempo todo, tudo quanto é lugar e também acaba perdendo a mão. Como é que esse limite, como é que você trabalha esse modelo de gerar um conteúdo e criar um diálogo mesmo com o interlocutor? Esse é um caso que a gente, e aí se for olhar desde o do passado, aí eu vou puxar na memória quando a gente trabalhava com mala direta, né? Quando a gente tinha o mesmo problema, houve uma época que todo mundo recebia toneladas de papel em casa, e isso você começava a virar tudo paisagem, né? Você não conseguia enxergar mais o que você estava recebendo, você perdia completamente a relevância. Eu acho que o que a gente tem. A ferramenta ela mudou, né? Eu digo que eu sou agnóstico em relação a ferramentas, porque estrategicamente a gente está discutindo coisas muito similares. O que a gente tem hoje é uma velocidade muito maior de poder trazer esse cara para dentro do processo e testar o teu meio de comunicação, testar teu canal de comunicação, testar tua linguagem. E uma maneira para você não estressar, e efetivamente, né, corroborando, o que está sendo dito aqui um lado, você saber como você vai contar essa história, em que momento você vai contar, você trazer conteúdo novo, você buscar outras formas de você atingir essa pessoa por diferentes tipos de conteúdo e por diferentes canais. Hoje você tem, né, como o Elcio falou, essa pessoa é omnichannel, ela pode estar recebendo uma mensagem por direta, ela pode estar recebendo um e-mail, ela pode estar vendo uma mídia display, ela pode estar recebendo a tua mensagem através de uma live. Como você consegue contar essa história e compor um conjunto todo que vai fazer a diferença. E efetivamente, você trazer esse cara para dentro do processo e saber exatamente que ponto do fluxo ela está, em que momento que ela pode estar recebendo a sua próxima mensagem, né? Então, acho que essa é a grande forma da gente não conseguir estressar e das pessoas realmente conseguirem ter esse relacionamento. E que em cada momento desse processo, ela perceba que você ouviu a última parte que ela disse, né? A última resposta que ela contou para você. Isso funciona para o processo de venda e funciona, né? É algo que, como a gente está falando de processo de venda, a gente não entrou muito nessa conversa. Mas depois que você adquiriu esse cliente, em que momento que ele está satisfeito, ele está pronto para receber um novo produto, né? Acho que a questão do CRM, ela vai muito mais além de como você otimiza essa relação com ele no tempo, como você rentabiliza essa relação e você fideliza esse cliente. Muito legal, André. Agora, Elcio, o que a gente tem escutado, conversando com o mercado, não é uma cultura mesmo do próprio B2B, né? Seja plataforma, ferramenta, veículo, fornecedor, trabalhar o decisor, né? A pessoa que contrata do outro lado, como uma régua, né? Aquele modelo que o cliente final trabalha, as grandes empresas trabalham. Você trabalha muito bem esses dados do CRM com o marketing. Agora, como é que você faz a integração? Como é que você mostra para o cliente, desde o esforço que ele fez, né, seja de uma mala direta, né, seja de um esforço de mídia, qualquer plataforma de mídia que ele fez, uma programática até o resultado final? Como é que você integra a base de dados? Ou às vezes ele já tem uma base de dados e ele não sabe como comunicar com essa base, né? Como é que você olha para esse trabalho, principalmente no B2B, que é um pouco do tema de hoje, né? Puxando para o B2B, sim. Como é que você traz essas soluções de integração? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu vou dar uma de Paulo Maluf aqui, eu vou responder uma outra coisa que o André falou antes, e daí eu entro no B2B. Tá bom. André, você foi você foi muito bem quando você falou do tratamento para não haver o esgarçamento da base, você tem que tratar essa base com inteligência. A gente tem alguns cases aqui de envios, por exemplo, metade do envio de comunicação aumentou em 7 vezes para o cliente. Por quê?
quando eu entendo a base, eu entendo em que etapa do funil está aquele cliente, aquele prospect, aquele suspect, e aí, baseado na necessidade desse cliente, eu vou comunicar para ele exatamente o que ele quer no momento de compra em que ele estiver. Quanto mais no fundo de funil, ou quanto mais perto de converter esse prospect ou esse cliente estiver, mais valioso ele é. E aí, Dani, eu posso pagar mais pelo clique na mídia programática, eu posso pagar mais pela mídia. É um lead muito valioso para mim, porque ele já está perto de dar o cartão de crédito, de concretizar. E um outro grande engano é que muitas vezes as empresas pensam que o cliente, para comprar, ele simplesmente espera por desconto. Não. Muitas vezes o cliente quer serviço, ele quer conveniência, ele espera uma usabilidade, um reconhecimento das necessidades dele melhor do que a concorrência. Indo para o B2B, o processo é exatamente o mesmo, só que num volume menor. Por exemplo, a gente tem um cliente que é da indústria financeira, que tem um processo lá, Dani, muito importante, e é um processo que, além de manipular bilhões de registro, manipula bilhões de reais. Então, o que precisava fazer? Ele precisava entender esses dados, como é que eles estavam organizados, eles precisavam reestruturar, essa é uma outra coisa muito importante, é um trabalho bastante, tem um ponto de vista estratégico, mas ele é muito operacional, mão na graxa, mão no bit, escovar bit mesmo, que é entrar no processo, redesenhar esse processo para que o gestor, que tem essa visão estratégica, consiga tomar decisões mais rápidas. E aí entra na história que a gente está falando. Nesse momento, sai na frente quem toma a decisão mais rápido. Então, melhoria dos processos para o B2B traz o quê? Uma melhor visibilidade. E eu costumo dizer que quem não gerencia, quem não organiza, não gerencia. Quem não gerencia, realmente não controla. Então, a gente começou a fazer isso para vários clientes, a parte mais baseado na estratégia, que foi dado pelo banco, foi dado pelo varejista, foi dado pela empresa de telefonia. Nós fomos lá e entendemos que aqueles processos precisavam ser totalmente redesenhados. E o que significa isso, Dani? Trazer dados da origem A, B ou C, porque a maioria dos dados, de acordo com a IBM, mais de 90% dos dados dentro das organizações são desestruturados. Porque você tem dados que vêm do mobile, você tem dados que vêm do call center, você tem dados que vêm do atendimento, que vêm do ponto de vendas. É uma bagunça, para ser aqui bem polido. Então, é muito difícil. Então, para as empresas, é super importante saber, cara, eu tenho todas essas informações e eu preciso fazer com que essa informação chegue rápido para mim, ou para o meu gestor, ou para o meu time, para que essas decisões sejam tomadas o mais rapidamente possível. O que a gente faz? A gente observa tudo isso com nossa visão estratégica, a gente reorganiza os processos e não é incomum a gente diminuir, por exemplo, a gente diminui 40%, 50%, 80%, a gente chegou a diminuir para muito mais da metade, 4 vezes o tempo de processamento para que essa informação chegue. Várias vezes a gente tinha informações que estavam no Axis, no Excel, as pessoas aí que trabalham com dados vão entender isso, e a gente colocou isso tudo num banco de dados estruturado. Isso fez com que a tomada de decisão que levava 15 dias passasse a ser em tempo real. Isso trouxe, em alguns casos, bilhões de reais para essa empresa incremental. Então, fica fácil, Dani, nesse caso, de provar o valor da utilização de uma estratégia de dados. Porque ela, em si, é um projeto que é grande, mas ele pode começar pequeno, com resultados muito significantes para as empresas. Então, querer trazer um projeto de dados, e aí entra o desgaste da palavra Big Data, que a gente começa a falar, não, vamos fazer um projeto de Big Data, vamos trazer todas as fontes de dados da empresa para um único banco de dados. A pergunta é, precisa todos os dados? Que tal a gente, de novo, eu falei já disso, começar com a sua curva ABC de dados, pegar aqueles dados mais simples, aqueles dados que geram um melhor resultado e ir conquistando a confiança dos gestores da empresa para que a gente consiga fazer o projeto de Big Data. E mesmo quando esse projeto tiver a confiança do top management da empresa, nós não precisamos pegar todos os dados
num tempo recorde. Porque, de acordo com a Gartner, um projeto de dados leva em torno de 18 meses para decolar. Então, as empresas, mesmo falando de Covid aqui, pós-Covid, as coisas não vão acontecer em 18 meses, também não vão acontecer em um mês, mas a gente consegue fazer entregas em 60, 90 dias com muita consistência. Então, dá para começar pequeno, com entregas muito substanciais, trazendo dados de diferentes fontes e atendendo a expectativas estratégicas do time gerencial, de marketing, de vendas, ou de atendimento, ou de qualquer outra área dentro da empresa. Muito legal, Elcio. Muitos dados aqui, informações super importantes para todos nós, para o nosso mercado. Claudinho, eu quero puxar aqui uma parte sobre o time, né? Então aí a gente tem todos os dados do Elcio, né? Ele traz toda essa inteligência, mas o time gestão comercial de um veículo não tá tão preparado para isso, né? Então, agora, o desafio é inerente, precisa evoluir, precisa conectar e precisa ser rápido, né? Não dá para ficar esperando aí a vacina, o processo todo, então precisa se reinventar. Agora, como é que você acha que vai ser esse novo modelo mais híbrido, assim, né? Multidisciplinar, que você vai precisar conectar, então... são pessoas internas. Como é que você faz na Hands? Você tem pessoas internas que cuidam do inbound, do outbound, do próprio marketing? Tem um time de engenharia ou você usa ferramentas? Como é que esse dia a dia na prática que vocês têm feito na Hands? Então, a gente há algum tempo fez uma opção de aplicar na gestão comercial o que a gente recomenda para os nossos clientes. Que é uma coisa, parece óbvia, mas ela não é executada. O desafio de pessoas em qualquer processo de comercial, ele é um desafio monstro, eu digo. Porque as pessoas, o time, eles têm um mecanismo criado através dos seus valores da empresa, dos seus princípios, e formatado num produto que isso cria uma liga entre as pessoas ou não cria. E às vezes você demora a não perceber que algumas peças não estão funcionando como deveria, a engrenagem, quando exigida, ela espana. Então, a primeira parte da sua pergunta, que é o desafio pessoas, porque você não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Na Hands, a gente estruturou toda a parte de outbound, a gente tem na mão dos executivos que basicamente se tornaram os key accounts, eles têm as contas-chave com uma gestão próxima, e a gente tem frentes que a gente abre, seja através das nossas ações de mercado, ou seja através de uma plataforma de conteúdo, para que a gente consiga, dentro de uma plataforma também de receptiva, né? Que a gente sempre fala que na jornada da comunicação digital, a grande importância é o receptivo, porque a interatividade do cliente com o seu input, seja ele através de um display, seja ele através de um vídeo, seja ele através do e-mail, ele vai ter que ter a mesma experiência vinda de várias fontes. Então, você ter isso num ambiente, o que eu chamo de receber o lead, e a experiência de quem está se conectando, que está fazendo a interatividade, precisa ser relevante. Eu acho que nós estamos num ambiente R2, R elevado à segunda potência, ao quadrado, que é relevância, relevância e resultado. Cara, eu acho que se você, voltando um pouco, até me intrometendo na pergunta para o Elcio e para o André sobre o desgastar, sobre desgastar a base, se você não tiver relevância, era que nem
aquela mala direta que eu recebi embaixo da porta há 30 anos atrás, tinha umas que você nem abria e voltava para o lixo, tinha outras que pelo título você abria. Então, tem o cuidado no se relacionar com uma base, ela não uma característica que chegou com o digital. Ela sempre foi inerente às ações de marketing, o cuidado que você tem na forma que você se comunica para que você consiga ter o impacto que você deseja. Então, a relevância dos inputs, eles têm que ser muito, muito, muito bem planejado para que você tenha os resultados no processo. E aí as pessoas dos times, eles podem, inclusive, atrapalhar mais do que ajudar em algumas estratégias. Então, o envolvimento de time, o engajamento desse time com a tecnologia, com plataformas e com as ações de marketing, faz com que a resposta na ponta do cliente seja mais turbinada. Muito legal. Dani, Nicole, eu queria só contribuir aí com o que o Cláudio diga falou, lá. e que a gente utiliza realmente esses pilares, concordo 100% contigo, Cláudio, e que a gente avalia o perfil, para que a mensagem seja relevante, o perfil desse usuário, a predisposição que esse usuário tem no momento para receber aquela oferta, mensagem do produto ou serviço, e o potencial que ele tem para fazer a aquisição. Se esse tripé, a gente trabalha muito com o conceito de 1, 2, 3, mas se esse tripé não estiver montado, a mensagem tem o potencial enorme de ser irrelevante para aquele usuário. Só isso. Muito bom. E aí, Nicole, como é que você faz para trazer essa mensagem mais relevante para cada um dos nossos leitores, né, dos leitores do AdNews, principalmente nessa plataforma de sales? E como é que quais são as métricas para você, se a pessoa abriu, se leu o texto, quais são, o Cláudio falou bem, né, da interatividade, né? Então, tá aí, Toninho Rosa criou a AMI, Associação de Mídia Interativa, né? Porque a interatividade está aqui, né, quase muitos anos, 20 anos depois, a gente falando de interatividade e interagindo. E é realmente muito importante quando a pessoa, só a internet proporciona essa interação, essa resposta, né? E como você tem trabalhado isso do ponto de vista de métricas, Nicole? Uhum. Sim. Citando o Cláudio, né, planejamento. A gente sempre está planejando, olhando analytics, dados. Acho que a base de dados é o mais importante quando a gente olha as métricas para fazer um planejamento estratégico adequado, porque a gente lida com muitas redes, é muito conteúdo. Igual a gente falou, um planejamento a gente vai pensar em vídeo, a gente vai pensar em e-book, a gente vai pensar em e-mail marketing, redes sociais. São tipos diferentes de disparo. Então, qual conteúdo é melhor em cada rede? Então, o Analytics, todas as redes agora sociais, elas têm a análise delas internas, que ajudam a gente a ver como está indo essa audiência. Hoje em dia é muito fácil você aprender a visualizar isso. Não que seja uma coisa muito fácil de entender, mas hoje em dia muitos cursos estão ensinando como analisar. E no Ed News, a gente tem alguma coisa que a gente para pensar um pouco em cada cliente. Todo mundo é diferente. Então, cada cliente tem uma parte diferente em si, ele vai atingir uma audiência diferente. Então, o planejamento é totalmente estrategicamente, né? Ele não tem nada igual em si. A gente pode pegar um cliente de dados que a gente vai ver alguma coisa de planejamento, vai focar em uma live para falar com um público específico, a gente vai ver um outro para fazer um e-mail marketing para ir diferenciado para uma pessoa. Eu acho que o André, ele é muito importante para a gente quando a gente vai fazer esse planejamento, porque ele sabe o que a gente está querendo falar, ele lida com os clientes. Então, é uma conversa que é igual o Wells falou, é um tripé. Tem que ter o conteúdo, tem que ter o André e tem que ter o cliente. Porque se isso não estiver certo, se a gente não estiver conversando direito, a gente não vai chegar num resultado que vai ser bom para ninguém, não vai atingir a audiência, não vai agradar o cliente. Então, é uma coisa que precisa ser analisada, estruturada. É uma conversa que leva tempo, a gente para, liga,
agora na pandemia a gente está fazendo muita videochamada, ligação. Antigamente a gente fazia reunião presencial, mas é uma coisa muito importante o planejamento. Então a estratégia vai ser baseada no planejamento e nos dados. Muito bom, gente. Bom, infelizmente a gente já está chegando ao final aqui do nosso Live Ads aqui. Queria deixar então um último recado, fazer um giro aí com cada um. Vamos começar por você, André, deixar um recado aí principalmente sobre venda previsível, sobre a metodologia para todo o público, já finalizando aí, última resposta. Vamos lá, André. Não, acho que o grande objetivo desse papo, acho que a gente chegou nele, é como é que a gente trabalha corretamente dados, como é que a gente trabalha conteúdo, como é que a gente entende esse cliente de cabo a rabo como um indivíduo, independente se ele seja, né, o indivíduo empresa, indivíduo corporação, dentro dele quem são as pessoas relevantes que a gente tem que conversar. Isso a gente só consegue tendo uma automação, tendo dados e sabendo trabalhar estrategicamente esse conteúdo para levar essa pessoa por todo o funil e sempre se comunicar. Acho que a questão é, nós somos comunicólogos, né? Então, como é que a gente se comunica corretamente com esse pessoal? Muito legal. Vamos lá, Elcio, deixa um recado para a gente finalizando aqui. Bom, primeiramente queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando com essa seleta audiência aí da internet. Dani, eu queria primeiro dizer para quem está nos ouvindo que a gente quer disponibilizar para eles um e-book que a gente fez lá sobre algumas tendências de CRM que eu acho que podem ajudar demais as empresas e as pessoas dentro dessas empresas a organizarem as suas estratégias de CRM. Então é um e-book muito legal. Quem tiver interesse pode colocar aí no chat que a gente vai ter o maior prazer de enviar esse e-book para eles. Outra coisa a gente falou muito aqui sobre mudança de cultura, né? E essa semana que passou aí eu vi uma entrevista do Tony Blair, que muita gente sabe foi por 10 anos o primeiro-ministro do Reino Unido. E ele comentou uma coisa muito interessante, que em todos os países nos quais ele visitou, os grandes entraves para o crescimento eram corrupção, eram os entraves burocráticos e investimento em educação. Todo mundo sabia o que fazer. A diferença era fazer. Então, aqui também o que nós estamos dizendo, muitas das coisas que foram ditas aqui não é novidade para ninguém. A diferença é como que a gente consegue transformar todo esse conhecimento que já existe em realização. Como eu gosto de brincar, é um fazejamento, né? Quando a gente olha 51 anos atrás, o Neil Armstrong foi o cara que pisou lá na Lua pela primeira vez, e ele disse que foi um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Então, que essa audiência possa dar um grande salto em mudar a cultura na utilização de dados para se relacionar com os seus clientes. Vai ser um grande passo para ele na carreira, um grande passo para as empresas e um salto para o consumidor, que vai passar a receber produtos e serviços absolutamente sob medida. Porque em todas as pesquisas, os clientes estão dispostos a receberem produtos e serviços de acordo com suas necessidades e, inclusive, pagarem até quase 20% mais caro por isso. Então, acho muito inteligente da parte de nós, empresários, oferecer produtos e serviços que os nossos clientes querem comprar. Então, mais uma vez, obrigado e Mindshift tem que fazer sentido para a nossa audiência aí. Valeu, Dani, um abraço. Falou bem. Bem importante isso mesmo, porque as plataformas estão aí, né? Tem que ter coragem agora para fazer o diferente, seguir aquele plano pronto, né? Não vai acontecer. E aí, Claudinho, com você agora finalizando, qual que é a sua mensagem final sobre plataforma, sobre esse nosso bate-papo aqui? Olha, eu sou um apaixonado pelo mercado de comunicação, tudo que eu passei durante a minha carreira profissional vem desse mercado. E esse mercado, ele nos ensina muito. E principalmente hoje que a comunicação está tão dinâmica e está tão disponível, eu acho que nunca em nenhuma era passada, em nenhum momento,
época passada, foi tão importante o software, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com as plataformas e ficar muito preocupado com as formas de conexão, as tecnologias de conexão, e não tomar cuidado da forma, do jeito, de como você se diferencia, como é que você... Porque o grande risco das plataformas pasteurizadas é todos fazerem muito iguais. Então, se é para a gente ter eu gostaria de amarrar aqui a minha singela participação nesse papo, dizendo que cuidem da forma, cuidem de você ser diferente e ser relevante ao mesmo tempo, porque isso que vai te dar recorrência, isso que vai te dar credibilidade, isso que vai te fazer um pouco mais priorizar, você tenha mais prioridade junto às várias alternativas que cada cliente tem. Isso só se consegue com muita qualidade. Qualidade é o nome do jogo, relevância é o nome do jogo, e a parte criativa, a parte mais soft do negócio não pode ser menosprezada, porque ela faz a grande diferença. Esse é o mercado de comunicação, não é um mercado de tecnologia. Então, as pessoas têm que enxergar isso também, dominar a tecnologia para ser criativo, para ser relevante, para ter uma forma de se comunicar absolutamente única, para que o resultado seja exponencialmente grande. Muito legal, Claudinho. Nicole, com você, nosso fechamento sobre essa live, sobre o tema, qual o seu ponto de vista? Eu queria agradecer primeiro o pessoal que está assistindo a gente. E sobre o nosso fechamento, eu queria falar que a transformação digital ela chegou bem rápido para a gente esse ano, e foi para todo mundo. E o que diferenciou cada um é a forma de lidar. Então, estejam preparados, porque eu sei que todo mundo está entrando nas redes sociais, está transformando sua empresa para digital, mas é muito importante saber como. Então, eu acho que esse é o foco do EdNews, e está ensinando todo mundo, a gente traz esse conhecimento, e quando você vai pensar em vendas previsíveis, vocês têm que analisar o que vocês estão fazendo, entender para onde vocês vão, e conseguir achar alguém, algum companheiro, algum parceiro para poder lidar esse processo e seguir em frente. Muito bom. Legal, gente. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer vocês que participaram. Foi muito bacana aqui esse bate-papo. E, bom, é isso. A gente vai ficando por aqui pela essa live. Espero ter ajudado bastante. Eu quero deixar um recado só antes de finalizar sobre a WT1. Toda essa live aqui, todo o material que a gente tem feito, a gente faz aqui com a WT1. E é uma produtora muito bacana, especializada na área de lives, né? Então tem feito lives para o Sesc, lives muito grandes com vários artistas, Zé Cabaleiro, Toquinho, e tem esse espaço aqui, toda essa qualidade de vídeo, tudo isso é feito pela WT1. E se vocês estão procurando aí, vocês de agência, o cliente está procurando uma empresa para trabalhar, uma empresa séria, de qualidade para trabalhar as suas lives, fala com a WT1, procura lá o Carlão e fale meu nome, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Live Ads. Espero que a gente tenha ajudado bastante um pouco aí nessa desmistificar essa área de vendas, que é bem difícil, né? Mas tem todas as plataformas aí trazendo mais informações. É isso aí. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve aí no canal. Um abraço.